Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da exibição de documento ou coisa como modalidade de prova típica. Nós estamos justamente tratando da instrução probatória aqui no procedimento comum da tutela cognitiva. Já tratamos de algumas espécies de prova e agora estamos vendo a exibição de documento ou coisa. No vídeo anterior, nós terminamos vendo que o requerido, seja parte do processo ou terceiro, será ouvido. Então nós terminamos com a oitiva do requerido, seja por intimação, se for parte, e tem 5 dias para se manifestar, seja por citação, se for terceiro, e aí terá 15 dias para oferecer resposta. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade analisando a partir do parágrafo único do artigo 398. Vejam bem, se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Vejam que no artigo 397, o artigo imediatamente anterior, o Código já previa, e nós vimos no vídeo passado, que o pedido para exibição de documento ou coisa, quando formulado, deve conter, inciso 3º, as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, e também as circunstâncias que demonstrem que a coisa se acha em poder da parte contrária. No 398, parágrafo único, nós temos a negativa do requerido de que a coisa esteja em seu poder. E aí, o que nós temos aqui, portanto, desse 398, parágrafo único? O juiz permitirá que o requerente prove. Percebam, portanto, que o ônus da prova a respeito de que a coisa ou documento esteja em poder do requerido, ela é do requerente. Então, esse 398, parágrafo único, tem esse sentido, de demonstrar que, a princípio, o ônus da prova a respeito de que a coisa ou documento esteja com o requerido incumbe ao requerente. Um outro tópico para tratarmos na exibição de documento ou coisa é o que consta do artigo 404. Então, na oitiva do requerido, nós vamos ver no 404 que a parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se concernente a negócios da própria vida da família, inciso 2º, se sua apresentação puder violar dever de honra, inciso 3º, se sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Veja que nesse caso do inciso 3º, a proteção se dá aqui à intimidade, à esfera privada do requerido, né? Inciso 4º, a parte e o terceiro se escusam de exibir o documento ou coisa se sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Então aqui é uma questão de segredo, de também intimidade, mas associada em geral a uma função exercida pelo requerido, né? Inciso 5º, a parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo documento ou coisa se subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Aí é uma questão de casuística, né? Uma análise de caso concreto. Inciso 6º, também se houver disposição legal que justifique a recusa, também aí a parte e o terceiro não precisarão exibir o documento ou a coisa. No parágrafo único do 404, nós temos informação importante aqui, percebam. Se os motivos de que tratam os incisos 1º a 6º, e esses são todos, do caput, disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra parte em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica de tudo sendo lavrado termos
termos autocircunstanciado. Quer dizer, percebam que nestas hipóteses, portanto, o ônus da prova aqui vai incumbir ao requerido. Tá? O ônus da prova a respeito desses motivos de escusa aqui incumbe ao requerido. O requerido que vai ter que demonstrar que se enquadra em uma dessas hipóteses. O artigo 399, continuando nesta mesma toada de manifestação do requerido, agora relacionada a uma escusa, a recusa, veja que o 399 vai dizer: o juiz não admitirá a recusa se, inciso 1º, se o requerido tiver obrigação legal de exigir. E aí os outros motivos não vão superar a obrigação legal de exigir o documento ou coisa. Pensem na hipótese de tutor ou curador, que devem exibir ao tutelado ou curatelado os documentos de seu interesse. Né? Inciso 2º, o juiz não admitirá recusa se o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo, com o intuito de constituir prova. Percebam que neste caso nós teríamos aqui uma violação à boa-fé objetiva, né? Uma ideia de tucoque. Como é que você, requerido, pretende se escusar em apresentar a coisa se você mesmo no processo se valeu dela ou fez menção a ela para provar um fato? Aí aqui haveria um comportamento contraditório evidente. Né? E a terceira hipótese, inciso 3º, o juiz não admitirá a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. E por fim, meus amigos, um último tópico que eu quero tratar com os senhores nesse contexto de manifestação do requerido e as hipóteses expressamente previstas em lei, quero ver com os senhores o artigo 402. Olha o que prevê o artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o depoimento das partes e ainda, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá decisão. Percebam então que nesses casos em que o requerido nega o dever de apresentar a coisa ou documento, ou nega que esteja com ela, nós vamos ter aqui uma cognição incidente, né? Incidental. O juiz vai designar uma audiência com especial finalidade de se resolver essa exibição de documento ou coisa, que o legislador chamou de audiência especial, e vai produzir prova. O requerido e o requerente e o requerido vão trazer as provas documentais as quais tiverem, e vai produzir as provas orais nessa audiência, e ao final o juiz vai proferir decisão. O que nós veremos no próximo vídeo não é uma decisão que vai colocar fim à demanda principal, mas é uma decisão relacionada a essa questão incidental a respeito do dever do terceiro ou da outra parte de exibir em juízo o documento ou a coisa, tá certo? Então nós vamos parar por aqui, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos concluir o estudo da exibição de documento ou coisa, tratando da presunção de veracidade, caso o terceiro não se manifeste, e da natureza da decisão que eu fiz menção ainda há pouco. Nós vamos deixar isso para um próximo vídeo, para que esse não fique demasiadamente extenso, tá bom? Senhores, um abraço então, fiquem todos com Deus e até a próxima.